Depois de muito tempo relutando, há mais ou menos uns 2 anos e pouco, estou sendo incentivado a falar algumas coisas que Deus vai me mostrando e eu venho relutando para não colocar, para não. Mas hoje eu recebi aí um propósito. Vamos falar um pouquinho sobre algo que está acontecendo, né? O Apocalipse. E eu gosto muito de estudar sobre a escatologia, gosto muito de estudar sobre o Apocalipse. E eu queria divulgar e dividir com vocês um pouquinho desse meu desejo, do que eu gosto de aprender, do que eu gosto. Eu não sou um mestre, um expert, mas eu quero dividir com vocês algo interessante, algo muito novo que Deus colocou no meu coração. Há um ano atrás eu comecei aqui na igreja um estudo sobre Apocalipse. Foi muito interessante, nós chegamos até um certo tempo e aí as pessoas foram dispersando e o curso foi parando. Mas há de ressaltar a vocês que o livro de Apocalipse ele tem um mistério muito interessante que a gente acredita que o livro de Apocalipse seja um livro de segredos, seja um livro de mistérios. Não, ele é totalmente ao inverso a isso. Muitas vezes a gente acha que o livro de Apocalipse ele esconde algo e a gente tem que ficar decifrando. Não, pelo contrário, eles são grandes revelações. A dizer que a palavra Apocalipse ela já é uma palavra que traduz bem isso. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego e é apocalipsis, né, no termo grego, que significa revelação. A palavra Apocalipse já quer dizer que ela é uma revelação. Então, muitas vezes, o livro de mistérios, não, é um livro de revelações. Ela significa revelação ou ação, descobrir. Em sentido figurado, o Apocalipse pode ser um discurso obscuro ou um cataclismo, né? Muitas vezes está ali escondido e de repente pum, aparece. E aí a gente vai entendendo que aquilo que a gente acredita, tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Eu não entendo o porquê desse medo. Talvez seja a falta de informação ou a falta de decifrar melhor esse livro. Então nós já temos aí na mente que o livro de Apocalipse ele não é um livro de mistérios, correto? É um livro de revelações. E aí para isso nós vamos lá em Apocalipse 1. Olha para você ver, o livro de Apocalipse 1, ele já começa mostrando tudo isso que a gente está falando aqui agora, a revelação. Começa assim, o prefácio do livro, que é o título ali, que é o início da coisa, começa assim, revelação. Ó, o livro já começa falando, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Ou seja, é uma revelação de Jesus Cristo. Ela é mais do que muito mais simples a gente vendo isso aqui, fica muito mais simples a gente entender que é uma revelação de Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus vai lá e dá uma revelação a Jesus Cristo. E ele, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui a gente pode ver algo muito novo, interessante. A Bíblia fala que um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, né? Então, dá para ver que esse brevemente aqui, na cabeça de Deus ali, e para Deus, é muito breve, tudo que isso, entre o livro e o que nós estamos vivendo. Para nós parece ser longo ou muito rápido. Deus quer o tempo do negócio. Ele é o próprio tempo. Então ele sabe que é bem próximo. Que devem brevemente acontecer. E pelo seu anjo, das quais as notificou, e depois ele notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo que tem visto. Vamos entender. Apocalipse não é um livro de mistérios. Vamos lá. Uma outra coisa que no versículo 3 desse livro fala, muito interessante. Você que não gosta de ler o livro de Apocalipse, preste atenção. Olha o que o versículo 3 diz. Bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Há uma bem-aventurança para os que leem. Muitas vezes a pessoa não quer ler, ela não sabe o que ela está fazendo. E você que lê, você tem que entender que nós somos bem-aventurados quando lemos essas revelações. Há um interesse tão grande de Deus em nos revelar o que está nesse livro, que ele nos bem-aventura. Olha aí para você ver. Não é eu que estou dizendo, está aí no capítulo 3. Então passa a ler esse livro, estudar. É uma bem-aventurança tão grande. Na Bíblia, a palavra Apocalipse é usada como sinônimo do Armagedon, um evento bíblico caracterizado pela luta final entre Deus, os pecadores terrestres e o diabo. Amados, é muito lindo o livro de Apocalipse, principalmente desse Armagedon, sabe? É onde que a gente vai entender que há sim uma justiça de Deus para se cumprir. E essa justiça, ela se cumpre no livro de Apocalipse. Aqui eu posso ver a dedicação. João dedica esse livro especificamente às 7 igrejas, uma carta para 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amados, nós temos que entender que nós recebemos com muita afinidade, com muita alegria, essas revelações. E Deus teve um prazer tão grande em revelar isso para nós. Isso mostra que Deus tem um propósito para todos nós. Independente de que pessoa seja, Deus tem um grande propósito. E esse propósito de Deus, ele tem prazer em nos revelar aqui no livro de Apocalipse. Quer saber de uma coisa? Olha para você ver. Um tópico frequentemente relacionado com o Apocalipse é o arrebatamento da igreja. Esse tópico é muito interessante sobre o arrebatamento. A Bíblia refere-se em 1 Tessalonicenses, vai lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 até o 18. E, se você tiver alguma dúvida, tem uma concordância também, que a gente vai ver lá em 1 Coríntios, de 1 Coríntios 15, 51 e o 52, que quem recebeu Jesus como seu Salvador será elevado até as nuvens, onde encontrará com Deus. Vamos lá, primeiro em 1 Tessalonicenses 4, 3. Amados, é muito interessante você fazer esse estudo. Esse estudo vai te enriquecer tanto. Ele tem me enriquecido tanto, que a gente vai entender um bocado de doença, um bocado de coisas que acontecem. Então vamos lá no 4:3, né, que fala assim, ó, olha para você ver, 1 Tessalonicenses 4:3, fala, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. A vontade de Deus. Que nós saímos da prostituição. 1 Tessalonicenses vai deixar claro que é uma grande vontade. Que prostituição é essa? Muitas vezes a gente vê um evangelho prostituído, né? As pessoas prostituindo o evangelho com dinheiro, com isso, aquilo, outro. E a gente muitas vezes fica triste. A gente tem que fugir dessa prostituição. Lá no 1 Coríntios 15, 51, nós vamos ver a seguinte fala. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí os 52 falam, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É bem claro que
a gente vê que todos nós não passaremos de liso de nada que fizermos. Nada, nada. Nada que se faz aqui na Terra ficará de liso. Será mostrado para a gente um dia de uma maneira ímpar, onde nós não poderemos fugir daquilo que Deus tem para nós. E também das nossas ações. Sejam elas boas, ruins. Isso a gente fala já, a gente ouve falar isso no Evangelho há quantos anos. Mas a gente não dá muita ligança para isso não. Você já reparou isso? Outra coisa interessante, além disso, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, também conhecido como João de Patmos. A ilha onde ele escreveu o livro. Este livro relata os acontecimentos do fim dos tempos. Está cheio de simbolismo e de profecias. Nos dias de hoje, existem várias interpretações acerca das profecias contidas no livro de Apocalipse. Amados, nós temos visto nada contra. Muita gente dizendo, eu acordei e vi que fui arrebatado. Amém, irmãos. Mas o livro de Apocalipse, ele fala bem claro tudo que vai acontecer. Não se assustem. Eu fico, às vezes, incomodado com as pessoas assustando as coisas que estão acontecendo. Amados, não precisamos assustar. É só a gente ler a Bíblia, é só a gente estudar, é só a gente tirar um tempo para buscar o que Deus tem para falar para a gente. Olha para você ver. O apóstolo João, que escreveu, que é o apóstolo João de Patmos, eu quero te falar, diferenciar quem foi ele. Tem João Batista, tem vários, tem mais 4 Joãos, mais 3 Joãos. E eu quero separar qual que é. Quem foi o escritor de Apocalipse? O início da narrativa de Apocalipse mostra que quem escreveu se chamava João. João, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Está em Apocalipse 1, no início. Mas como saber exatamente quem era esse João? Se o nome João era um nome comum nessa época. E ainda continua sendo comum, né, amados? Hoje é um nome muito comum. A primeira coisa a se pontuar é que a grandeza das revelações contidas no livro de Apocalipse só seria de fato aceita como sendo uma revelação de Deus se ela trouxesse forte evidência disso. Por isso, em Apocalipse 1, primeiro ali, vemos narrado que as revelações vieram de Deus a Jesus Cristo, que através de um anjo comunicou a João. Isso nos mostra que esse João, o receptor dessas grandes revelações, não poderia ser qualquer João, não poderia ser qualquer um, mas um que era conhecido e que gozava da credibilidade diante daquelas que receberam essas narrativas do livro de Apocalipse. Aqui mostra, amados, que para receber essa revelação tão séria, tinha que ser alguém muito especial. Alguém muito escolhido por Deus. Alguém que tivesse algo diferenciado. Assim como nós temos visto hoje, eu não tenho nada contra essas pessoas que ficam gritando aí, que sonharam, chorando, que falam isso, aquilo outro. Não. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que está no livro de Apocalipse foi escolhido. João foi escolhido a dedo. João foi escolhido de uma maneira assim, ímpar. Foi muito especial a escolha de João para receber essas revelações. Qualquer um, não é qualquer um que poderia receber algo tão forte de Deus. Então, para ser essa pessoa, tinha que ser escolhido de uma maneira ímpar, bem selecionada. Apenas um João conhecido e com autoridade diante da igreja primitiva teria as características e a credibilidade necessária para aportar esses escritos. Tais características só poderiam ser encontradas no apóstolo João, que esteve com Cristo
que era judeu e, portanto, conseguiria tratar de todos os temas revelados com grande habilidade e autoridade. Esses são fatores que apontam para a autoridade do apóstolo João. Além disso, no século II depois de Cristo, vários escritores da história cristã identificaram o apóstolo João como autor, por exemplo, Justino Mártir e Irineu. Amados, eu vou encerrar por aqui hoje. Eu queria que você lesse muito Apocalipse 1 e que você começasse a ver, a diferenciar, a ver a diferença, estudasse um pouquinho mais sobre João, para você ver quem é esse que recebeu essa grande revelação de Deus. E esse livro maravilhoso. Hoje é interessante nós sabemos que o livro de Apocalipse foi tão especial que foi uma revelação de Deus para Jesus, de Jesus para os anjos e de Jesus para João. E aí nós também descobrimos que esse João foi alguém muito especial, alguém preparado por Jesus, um servo que andou com Jesus e que teve essa estrutura para passar essa revelação para frente. Ou seja, nós estamos diante de um livro maravilhoso, que nós iremos ser surpreendidos por ele durante esse período de estudo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.